Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast MR21. Aqui nós falamos sobre educação de filhos baseado em princípios e em valores. Eu sou Roger Palmer, comigo Milene Ferreira, que traz os nossos conteúdos. Tudo bem, Milene? Bem, e você, Ró? Tudo jóia? Tô ótimo também. Lembrando que o objetivo aqui da Milene, nosso objetivo é ajudar você, mãe, a formar e a transformar o comportamento do seu filho, para que ele seja ético, responsável e autônomo. E qual é o tema de hoje, Milene? Roger, vamos falar hoje sobre a confiança dos filhos? Claro, que bacana! Joia! Por isso eu trouxe 5 estratégias de como desenvolver a alta confiança dos nossos filhos. Está na hora de mais um episódio do podcast MR21. Pra gente começar, antes, aliás, da gente começar no nosso tema de hoje, eu quero pedir para você que está nos acompanhando se inscrever aqui no canal, ative o sininho também para que você acompanhe os novos conteúdos da Milene. E onde mais também dá para seguir você, Milene? Também no Instagram e no Facebook, o @ está aqui embaixo. Além disso, você também pode acompanhar a Milene no Telegram, canal do Telegram que está aqui na descrição desse vídeo. Lá você encontra também conteúdos exclusivos, é notificado de todos os novos conteúdos da Milene, e você pode acompanhar também os áudios destes vídeos aqui do YouTube. Você pode acompanhar os áudios no Spotify, tá? Então entra lá no Spotify e procure por podcast MR21 Milene Ferreira. Todos os conteúdos da Milene voltado para você, mãe. Quer dizer, a gente fala com mães, né? Você direciona para mães, mas também vale para pais e mães, né, Milene? Me comunico com as mães, mas tudo que é falado cabem aos pais, tanto às mães quanto aos pais. Agora, vamos entrar então no nosso tema. Milene, por que a confiança é tão importante para os nossos filhos? Porque, Roger, pesquisas mostram que uma criança confiante, que desenvolveu essa habilidade da confiança, ela tem muito mais chances de ser uma criança, futuramente um adulto bem-sucedido e feliz. Então, a criança precisa ter confiança. Autoconfiança significa confiança em si mesmo. Significa a capacidade que a pessoa tem em reconhecer que ela é capaz de enfrentar desafios, de aprender novas habilidades, novas aprendizagens e ir até o final. Então, a autoconfiança é quando a criança confia nela mesma. Por que é tão importante, Roger? Porque uma criança que já desenvolveu a autoconfiança, ela é uma criança mais alegre, mais desinibida. Às vezes os pais acham, meu filho é só tímido. Não, às vezes ele não desenvolveu a autoconfiança. Também são crianças que apresentam bom desempenho escolar. Olha só que interessante, onde vai afetar essa questão da confiança? Ela está disposta, ela se permite aprender a experimentar coisas diferentes. Ela se relaciona melhor com os colegas, com pessoas que exercem autoridade sobre ela. E o contrário disso, são crianças que elas se isolam, elas evitam sair da zona de conforto, apresentam desempenho baixo na escola. Então, a confiança, Roger, é importante por isso. Se os pais não desenvolverem na criança, eles podem estar perdendo um fator muito importante para a vida emocional, para o desenvolvimento dessa criança. Milene, qual que é a diferença de autoconfiança e autoestima? Se é que tem diferença? Tem diferença, sim. A autoestima, Roger, está vinculada ao apreço que a criança tem, o valor que ela tem dela mesma. Ela reconhece o seu valor. Já a autoconfiança tem a ver com ela reconhecer que é capaz para fazer algumas coisas, por exemplo, certo? Então, agora, dizer que são coisas diferentes, mas a autoconfiança, ela impacta na autoestima da criança. Milene, é possível o pai saber se o filho tem baixa autoconfiança? É possível, é um trabalho minucioso de muita observação. Primeira coisa, os pais não podem se acomodar, Roger, só achar que meu filho é tímido e é por isso que ele é assim. Geralmente, a forma mais fácil de identificar é se a criança evita enfrentar situações que para ela causa algum desajuste, algum desconforto. Então, por exemplo, falta de interesse. É uma maneira de você saber se ela tem confiança ou não. Porque a criança que não se sente capaz ou preparada para enfrentar algum desafio, nem que seja uma questão de levantar a mão e fazer a pergunta para a professora,
ela não vai ter interesse. Então, assim, para eu não me expor, aquilo já se torna desinteressante. Ainda é uma criança que sempre arruma desculpas para não encarar o desafio que está logo ali à frente. Quer ver um exemplo bem fácil? Crianças que inventam dor, doença, quando tem a apresentação de um trabalho, por exemplo, se é a apresentação em público, lá na frente, na sala de aula. Crianças que têm uma prova marcada, ela não estudou, não conseguiu aprender o conteúdo, então ela vai achar uma válvula de escape. O outro meio, Roger, de descobrir se essa criança não consegue interagir. Essa falta de interação, veja, criança faz o quê? Brinca. E criança não tem esses cheios de dedos que a gente tem, medo, receio, a não ser que ela não tenha confiança. Então ela vai evitar a interação com outras crianças. Agora, claro, não estou falando daquele primeiro momento. De repente vai lá no parque, primeiro ela fica um pouco tímida, mas quando você vê, é questão de minutos, ela se solta e vai brincar. A criança que não passa por esse processo, ela realmente fica paralisada, não consegue interagir com outras crianças, também pode ser um indício da falta de confiança. E por fim, birras. Olha só quem diria. Birras também pode ser um sinônimo de falta de confiança em si mesma para essa criança. Por quê, Roger? Porque é uma maneira dela externar, gritar com força que ela não quer fazer determinada coisa. Mas às vezes não é nem por desobediência, pode ser por falta de coragem, pode ser porque ela não se sente preparada para enfrentar determinada situação que os pais determinaram. Milene, e autoconfiança, ela parece ser até muito abstrata, assim, né? E assim, a gente sabe que já educar o filho dá muito trabalho, né? Mas agora, desenvolver essa autoconfiança parece que é ainda mais difícil. Isso é possível? Isso é possível e você tem razão quando diz que educar já dá trabalho. E sabe por que, Roger, que a gente tem essa impressão que é algo difícil? Pesquisas mostram que, naturalmente, quando se torna mãe e pai, existe um aumento de ansiedade muito grande. E isso justifica. Por quê? Porque você passa a viver pensando nessa criança. São noites mal dormidas, são preocupações com a saúde, ficou doente, tem que levar no médico, a vida escolar, a adaptação, será que está com frio? Será que está com fome? Então são muitas preocupações que rondam as mentes dos pais. Então isso gera um nível de estresse muito grande. E aí, Roger, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que a preocupação dos pais, o porquê se torna tão difícil, porque para você desenvolver a autoconfiança nos filhos, você precisa deixar essa ansiedade de lado e vencer um dos maiores desafios, que é a educação dos filhos. É o equilíbrio entre o super proteger e deixar meu filho largado. Então, a autoconfiança, o desenvolvimento da confiança, encontra-se justamente nesse equilíbrio. E aí, como é que eu sei que eu estou fazendo certo ou não? E aí vem aquele sentimento de culpa. Então, é abstrato porque é uma competência, uma habilidade, mas existem formas concretas de você ou identificar se o filho não tem autoconfiança ou de você desenvolver a autoconfiança nos filhos. Então, se as mães que estão nos assistindo e os pais sentem um nível de ansiedade muito grande, ou por medo, se está ou não educando certo, ou talvez agora, puxa, será que eu estou desenvolvendo a confiança no meu filho? Significa que você é normal. Que essa ansiedade, esse estresse é natural. E foi por isso, Roger, que eu resolvi decidir compartilhar o método MR21, que promove, ou que propõe essa questão do equilíbrio. Não só superproteger e também não deixar o filho largado. E a autoconfiança se desenvolve justamente nesse ponto. Milene, já entendemos então a importância do filho ter confiança, entendemos também que é normal as mães sentirem ansiedade, porém elas precisam pensar no futuro dos filhos e controlar essa ansiedade. Agora, vamos falar das estratégias para ajudar o filho a desenvolver a autoconfiança. Vamos nessa? Vamos lá. Qual que é a primeira estratégia? A primeira estratégia é quebrar regras autoimpostas. Vejam, as regras existem por uma razão. Elas são importantes porque elas mantêm a organização e a segurança. Por exemplo, você vai usufruir de um espaço, existem regras, normas para você usufruir, manter aquele lugar limpo, higienizado e assim por diante. Regras de trânsito existem para manter a segurança dos motoristas e dos pedestres e assim por diante. Então, basicamente, Roger, regras são importantes. Agora, regras autoimpostas
significa que são regras que não são úteis. Auto já diz que você coloca sobre si. Quer ver um exemplo? Eu não falo em público. Meu filho é tímido. E às vezes essas regras elas vêm disfarçadas de outras maneiras. Por exemplo, assim, ninguém me ensinou a cozinhar. Logo eu não cozinho. Ok, mas você não pode aprender? Tem outro nome também para essas regras, Roger, são crenças limitantes. E aí qual que é o problema disso? Por vezes as mães não percebem. Elas assumem algumas regras autoimpostas para elas e acabam falando na frente do filho, sabe? Às vezes ela conversar com a professora, ela já diz, meu filho tem dificuldade em matemática. Aí o filho fala, eu tenho dificuldade em matemática. Exatamente, entende? Então ele vai acreditando, vai crescer acreditando que ele tem dificuldade em matemática. Pode até ser que ele tenha, mas até quando ele vai ficar com isso? Entende? Até quando ele vai se limitar em não pôr a mão na massa e enquanto eu não aprender isso aqui, eu não vou largar, não vou abandonar. Eu sempre digo que a criança que tem dificuldade em alguma área, ela tem que se esforçar um pouco mais que as outras. E às vezes, a gente sabe disso de regra, o esforço supera o talento. Então, se o filho tem dificuldade no português, na matemática, requer dele mais esforço, requer dele maior empenho até aprender a bendita da matemática ou bendito do português, sabe, Roger? O que acontece? As mães falam, os filhos internalizam, e sabe qual que é o problema disso? Ninguém questiona. Você percebe que hoje em dia todo mundo questiona qualquer regra? Existem crianças que chegam na escola questionando, mas por que a escola faz isso? Mas elas não são capazes de questionar essas regras ou essas crenças limitantes. Mas espera aí, por que eu tenho que acreditar que eu tenho dificuldade nisso? Por que eu tenho que ter dificuldade em falar em público? Eu quero usar bastante esse exemplo, por quê? Porque o falar em público é uma coisa que assusta a maioria das pessoas. E elas acreditam que não são capazes e ponto final. Mas será que não é possível? Será que não dá para treinar, não dá para desenvolver habilidades até que... mas eu não vou ser um palestrante, meu filho talvez não vá nem ser palestrante, mas ele vai chegar ali no Fundamental 2, no ensino médio, lá na universidade ele vai ter que apresentar trabalhos. Possivelmente ele vai ter que passar por uma banca para ser avaliado, para ser promovido. Então é importante desenvolver essa habilidade até para que o nível de estresse dessa criança não seja tão alto quando precisar se deparar com essas situações, entende? E daí, Roger, o que acontece? Eu percebo que as mães fazem isso e falam até essas regras na frente dos filhos com boas intenções. Elas querem justificar a incapacidade do filho em realizar determinada tarefa ou em realizar ou encarar algum desafio. Mas, quando elas fazem isso, elas estão super protegendo, elas não estão protegendo, elas estão indo além. E aí essa criança vai crescer acreditando que ela precisa evitar situações que causem a ela um mínimo de desconforto ou que causem a ela um nível de ansiedade, porque isso é ruim para ela. Qualquer desafio gera em nós ansiedade, Roger, isso é normal, isso é natural do ser humano. O que as mães e os pais podem ensinar os filhos é a administrar esse nível. Olha, filha, eu estou com frio na barriga, eu estou com medo, mas eu vou encarar. Assim vai ser com você, ou assim é no seu trabalho. Eu sei que você está morrendo de vergonha, principalmente adolescente, né? De encarar os colegas na sala de aula, mas você é capaz, você vai vencer essa ansiedade. As mães não ajudam, Roger, se forem na escola explicar, olha, meu filho fica muito ansioso, ele sua frio, ele tá muito isso, muito aquilo. Dá para ele apresentar o trabalho de outro jeito? Ele pode apresentar só para a professora? Veja, essa mãe não está ajudando em nada, está fazendo um desfavor para esse filho. E até para ajudar na confiança do filho, e aí falar em público, né, Milene? É importante antes de você ir lá e falar em público, lá na sala de aula, que o seu filho, ou até mesmo você que está nos assistindo, esteja preparado, né? Exatamente. E aí vai ser uma experiência traumatizante, mas não porque ele encarou o público, mas porque ele não estava preparado. E isso acontece. Aí a mãe transfere mais uma vez a culpa porque o colega riu, porque a professora deu nota baixa, mas a professora tinha que valorizar pelo menos ele ter ido pela frente. Mas o critério avaliativo não era ele ter ido para frente. O critério avaliativo era, por exemplo, ele demonstrar domínio daquele conteúdo, ter um mínimo de postura, porque tem aluno que chega, encosta lá no quadro e conversa como se estivesse na sala da casa dele.
Entende? E aí a importância da escola também deixar os critérios comunicados com antecedência. Mas a mãe precisa entender, chamar esse filho, mas peraí, você deu o teu melhor? Aí é outro valor que a mãe já está trabalhando. Você deu o seu melhor, você se empenhou, será que você não poderia ter estudado mais, ter se desempenhado melhor? Entende? Então, quando as mães super protegem, Roger, mais uma vez, ainda nessa questão da autoconfiança, elas limitam assim para prejudicar e comprometer o desenvolvimento desse filho. Sabe que interessante, eu me lembrei, Milene, que de uma situação exatamente referente a isso, que quando eu estava na 5ª série, tinha que ler um livro, fazer uns desenhos, e você tinha que ir mostrando o desenho e fazer o resumo desse livro mostrando o desenho. Tá, eu fui lá e fiz, e ficou muito legal. Eu lembro que na época o pessoal falava, ele tá lendo, porque não podia escrever atrás, você tinha que saber de cabeça. E eu fiz, eu lembro que eu li o livro, foi um livro muito legal, assim, e tal. E aí, passados-se vários anos, eu estava trabalhando numa rádio, e aí eu fiz amizade com uma pessoa que era muito envolvida com rádio também, ia ter um show lá e ele ia apresentar o show antes. Ele falou, viu, vem cá, vamos lá comigo. Pensa você chegar um negócio que eu nunca tinha feito. Chegar na frente num palco lá, na cidade chamada Mauá da Serra, no estado do Paraná, vai lá, Festa do Milho, procura lá. Eu não lembro o ano. Sei que eu tava lá. E eu no palco, assim, e um frio na barriga gigantesco. Mas eu confesso pra você que eu me lembrei lá do dia da escola, eu falei, não, se eu conseguir lá apresentar pro pessoal na 5ª série lá, fazer aquilo, eu também vou conseguir. Lógico, não saiu mil maravilhas, eu enfrentei aquilo, mas o que aconteceu lá na infância me deu uma certa confiança no momento que eu já era adulto. Você recorreu a uma experiência que você teve. E é por isso que a autoconfiança, ela não é a mesma coisa que a autoestima, mas ela afeta diretamente. Porque quando a criança tem um recurso para ela buscar, mas peraí, naquela situação eu consegui, eu também vou conseguir agora, então isso dá o autocontrole para ela assimilar que ela conseguiu e isso atenua o seu valor. Então ela se sente capaz, mesmo com frio na barriga, de ir lá fazer e resolver. Até, eu me recordo também, Roger, que a gente falou assim da responsabilidade do se expor. Até esses dias a Sofia, minha filha mais velha, hoje 14 anos, nós demos risada ela contando de uma atividade, acho que na 5ª série também, que precisava levar um material diferente lá e usar X cores lá. E ela tinha esquecido do trabalho. Daí ela correu fazer perto do almoço, dava tarde. Ela achou uns esmaltes meus, as cores que precisava, catou umas pedras no quintal e montou, sei lá o que ela montou. E aí a gente deu muita risada, porque foi isso, mãe, enquanto as pessoas fizeram maquetes, fizeram não sei o que, ela levou as pedras dela, sabe? Que não era nada com nada. E aí eu me lembrei que quando ela chegou da 5ª série contando, eu falei pra ela, pois é, filha, poderia ter sido melhor. Você ficou com vergonha? Fiquei. Então que bom. Que bom, porque você sabe que esse resultado é porque você não se empenhou, você não fez no tempo certo esse trabalho, não traumatizou. Hoje nós até rimos da situação. Não, e serve como experiência para que ela se prepare com antecedência. Imagina se você como mãe fosse lá e falasse, deixa minha filha apresentar porque ela não fez, você ia talvez podar ali uma experiência dela, né? Exatamente isso. Milene, agora como que ajuda o filho a acreditar que ele pode dar conta desse desconforto, né, que se sente quando precisa quebrar essas regras autoimpostas, quando precisa encarar um desafio? A mãe precisa ir devagar, porque expor a criança ao desafio que é muito intenso, isso pode traumatizar e trazer um prejuízo ainda maior. Mas ela precisa aos poucos expondo o filho a desafios, ele vai experimentando, vai sentindo que é capaz, que consegue, coisas pequenas que antes ele não conseguia, agora ele consegue. Por exemplo, pedir para a professora para ir ao banheiro. Olha que coisa simples, mas tem criança que não consegue. A falta de confiança é algo tão presente, tão forte, que ela se intimida e não pergunta. Não entendi, professora. Ou o professor deu nota ruim lá, uma nota errada. Ela não tem coragem de ir lá e perguntar para o professor, mas eu acertei. Enfim, ela não consegue se virar em situações do dia a dia dessa criança, certo? E aí, quando a mãe expõe a criança a enfrentar o desafio, mesmo que ainda ela está se sentindo incapaz, Roger, é importante a mãe e o pai valorizar. Falar, olha, eu percebo que você tem medo, eu percebo que você fica ansioso, fica nervoso para fazer isso, mas eu quero parabenizar a tua coragem, porque você está tentando.
não deu na primeira, vai tentando até conseguir. É importante os pais darem esse feedback porque isso vai gerando confiança na criança. Mas tem outras estratégias também que você mãe, pode aos poucos ir trabalhando com a criança. Por exemplo, na hora do café da tarde ou do jantar, vocês mudarem de lugar. Geralmente as famílias têm lugar. Aqui senta o pai, aqui senta a mãe. Não é por uma questão de autoridade, é por uma questão que costume, né? Quando vê, já virou um hábito aquilo. Mas mudar de lugar de vez em quando. A criança vai percebendo que, é possível mudar. Então não precisa ser sempre do mesmo jeito. Uma outra forma seria a criança fazer ela dormir de ponta cabeça, né? Inverter. Onde ela colocaria os pés, ela colocar a cabeça e assim por diante. Fazer ela experimentar isso. Fazer ainda, por exemplo, a criança desenhar com a mão contrária da mão dominante. E fica até uma diversão, né? Fica, exatamente. Então ela vai experimentando e vendo que é possível, que mudanças podem ser feitas. E aí apresentar soluções, sabe? Como que é possível desenhar com a outra mão? Você está apresentando uma solução. Como que é possível tomar banho sem que o shampoo arda os olhos e assim por diante? Então são ferramentas bem práticas, aparentemente bobas, mas que vão incutindo na cabeça a possibilidade do diferente. E aí ela vai conseguindo gerar confiança para mudar, para fazer diferente. Milene, qual seria a segunda estratégia? A segunda estratégia seria assim: deixe o seu filho ver o peixinho que morreu. Erik Erikson, Roger, é um psicólogo que trabalha a questão do desenvolvimento da criança. Ele diz o seguinte, que as crianças não terão medo de viver se os mais velhos, se os adultos forem íntegros o suficiente para não expressar o medo da morte. Ou seja, depende dos adultos, dos mais velhos, como transmitir e tocar assunto, por exemplo, sobre a morte. Alguns pais tentam evitar esse assunto porque é um assunto delicado. É um assunto que muitas vezes pode causar dor, pode causar tristeza. Então os pais evitam de falar e de abordar o assunto. Inventam histórias, criam metáforas, mas não dizem a verdade. Então é mais ou menos assim, porque o peixinho... É como aquela família que tem lá um aquáriozinho e o filho está na escola. E enquanto o filho está na escola, a mãe percebeu que o peixinho morreu. O que ela faz? Liga desesperado para o marido. E agora? O peixinho aqui morreu. E agora? Fazemos o quê? O pai sente titubear, pensa, vamos comprar outro para ele não perceber. E coloca lá o peixinho novo. Quando a criança volta da escola, eles tentam agir como se nada tivesse acontecido. E aí o filho olha que tem alguma coisa diferente. Sabe o que ele diz? Legal, um peixe novo. E aí os pais se olham, mas o que aconteceu com o antigo? Pois é, meu filho, ele morreu. Aí começa a criar toda uma situação. Tudo bem, a criança entende. Então com essa história, o que pode acontecer? Ficar triste, né? Pode, claro que né? pode. É natural ficar triste, na verdade. Então, esse exemplo, Roger, reflete a realidade de muitos pais que pensam que proteger o emocional do filho estão fazendo algo bom. E não estão. Sabe por quê? O prejuízo disso é deixar que a criança, sozinha, por si só, tente preencher lacunas para entender sobre a morte. Ou então, o que torna isso também algo muito ruim é que a criança conclui assim, se nem meu pai nem minha mãe falam sobre esse assunto, é porque deve ser algo terrível. Deve ser algo muito ruim. E aí ela vai tentar preencher sozinha o entendimento, o conceito do que vem ser a morte. E aí, Roger, a criança vai criar equívocos. Que a morte é um monstro terrível que vem me buscar, o que veio buscar minha avó. Porque a morte é um castigo por aqueles que não obedecem. E pode até a criança se sentir culpada. Mas então está tudo bem com meu tio, com a minha avó lá no céu, ela não volta por causa de mim. São equívocos que as crianças constroem e que os adultos precisam desconstruir. Precisam acolher, precisam falar sobre o assunto, né? Mas sempre com verdade e integridade. Quer dizer, então, a gente entende que a gente não pode ocultar a verdade sobre a morte dos filhos, né, Milene? E como que as mães podem, então, fazer isso? Bom, elas precisam conversar. A palavra que você usou é exatamente essa, verdade e integridade.
Você talvez não precisa se ater aos detalhes, né, a questão fisiológica, mas você pode, por exemplo, abordar com os filhos, olha, agora a vovó morreu, o vovô morreu, e sabe o que acontece? Quem morre não respira mais, não fala mais, não anda mais, e por esta razão ela não fica mais entre nós. E aí a criança vai entender. Veja, existe alguma mentira nisso? Não. Mas você consegue comunicar à criança a verdade dentro do limite de compreensão dela. Agora, a maneira como você vai abordar isso, Roger, vai depender da criança, vai depender da situação. Melhor é falar isso preventivamente, do que no momento da crise, no momento do falecimento de um ente querido, você abordar. Não que não possa ser feito, pode ser feito, mas sabe o que as mães podem fazer? Elas podem aproveitar uma notícia e trabalhar essa ideia da morte. Elas podem, por exemplo, aproveitar um animalzinho que tenha morrido e falar sobre a morte. E como falar? De maneira simples, sendo objetivo, não enfeitando muito o pavão, não deixando muito complexo, porque se você for se ater aos detalhes, pode trazer mais confusão do que esclarecimento para a criança. Ser honesta, é muito importante que a mãe seja honesta. Se a criança fizer alguma pergunta que você não saiba, diga simplesmente não sei. Porque quando a gente fica inventando histórias e mentiras para tentar dar uma resposta para o filho, a criança tem a percepção de que tem alguma coisa errada. Então isso gera um estresse, uma tensão, e cada vez que falar sobre esse assunto, esse sentimento vem à tona. É como um gatilho que é acionado. Então é melhor dizer, eu não sei sobre isso. O não sei, Roger, é muito melhor do que inventar histórias. Uma outra estratégia seria você incorporar esse assunto da morte nas brincadeiras dos filhos. Por exemplo, a menina está lá brincando com a boneca. Você pergunta, tá, mas o que aconteceria se essa boneca morresse? Né? Se a fulana morresse? Ou o que acontece para ela morrer? Se o menino estiver brincando lá com 2 carrinhos, mas e se esse carrinho capotar, o que será que vai acontecer com o hominho que está lá dirigindo? É importante incorporar, e se o pai perceber que na resposta, o pai e a mãe perceber alguma resposta inadequada, é importante que os pais já corrijam para essa criança não crescer num mundo de enganação. Milene, terceira dica para ajudar o filho a desenvolver a autoconfiança. Chore na frente do filho. Pode chorar na frente do filho? Deve chorar. É um favor que os pais fazem para os filhos quando conseguem chorar na frente deles. Por coisas boas, por coisas ruins? Qualquer motivo, sejam boas ou ruins. Chorar, Roger, traz muitos benefícios, porque evita depressão na adolescência, na fase adulta. Tem a ver com a questão das biotoxinas que estão ligadas ao estresse. Enfim, são muitos os benefícios e chorar faz bem. Dizem até, se eu não me engano, uma pesquisa fala que os homens, por chorar menos, morrem mais cedo, né? Exatamente. É exatamente isso. O que acontece? O homem tende a ser muito durão, muito resistente, não posso chorar. E às vezes até em consequência da educação que teve. Homem não chora, engula esse choro. E sabe o que acontece como resultado disso? Eles morrem mais cedo, porque ficam num campo de tensão muito grande, não libera as emoções, e por conta disso as mulheres que são mais emotivas e choram por qualquer coisa, têm vida mais longa. E sabia, Roger, que essa mesma pesquisa que trata sobre essa questão apresenta que os benefícios do choro, quando você chora por tristeza, é muito melhor do que quando você chora cortando cebola, por exemplo, assim. Então, tem a ver com a questão emocional. Agora, se eu estou emocionalmente afetada por alegria ou por tristeza, eu estou afetada emocionalmente. Então, esse choro, ele é válido e ele é importante. Chorar na frente do filho comunica muitas mensagens importantes. Que chorar não é errado, comunica que é saudável, que não é sinônimo de fraqueza, que não tem problema chorar, e com isso a criança aprende a externar os sentimentos, a pôr para fora os sentimentos. Uma pessoa, Roger, que guarda, uma pessoa sisuda, que guarda as emoções a ponto de nem saber mais como que chora, geralmente se mostra uma pessoa que não consegue pedir ajuda no momento de dificuldade. Isso é péssimo, porque o que mantém as pessoas são os relacionamentos. Relacionamento é vital para o ser humano. E a pessoa não conseguir pedir ajuda porque está demonstrando fraqueza, isso é algo muito ruim. Essa pessoa vai sofrer
o dobro, quem sabe até o triplo, por não conseguir expor os seus sentimentos e pedir ajuda para outras pessoas. E aí uma forma que é possível você estimular isso, assista com o filho um filme bem melodramático. Quem tem facilidade, é mais fácil. Qualquer desenho, Procurando Nemo. Gente, eu choro naquele desenho. E assim, como é bom. Aí eu me recordo uma vez das minhas filhas se olharem. Mãe, você tá chorando? Tô. Por quê? Ó que legal, você explicar por que tá chorando. Por que aquela cena, por que aquilo afetou você? No meu caso, eu explico para as minhas filhas. Filha, eu sou mãe. Só de pensar de vocês ficarem sem mim, o que vocês vão fazer? A presença da mãe é tão importante e só de imaginar de eu deixar vocês, isso me emociona. Então, não há problema nenhum, Roger, dos pais mostrarem fragilidade emocional, de sentir os afetos emocionais e, inclusive, você mostrar que você não fica refém dessa fragilidade. Você pode chorar, você respira fundo e toca a vida em frente. Então isso traz muitos ensinamentos para os filhos e isso está diretamente ligado à autoconfiança, porque ele sabe que ele pode chorar, ele pode se sentir frustrado, ele pode sentir tristeza, mas isso vai passar e ele precisa continuar. Milene, penúltima estratégia, dica que você pode dar para as mães para ajudar o filho a desenvolver a autoconfiança. Ensine seu filho o prazer de esperar. A espera é algo muito importante. Brian Tracy, eu acho que é assim que fala, ele que é um palestrante canadense que fala sobre autodesenvolvimento, sucesso, as coisas todas, ele diz assim que a capacidade da pessoa esperar e trocar, por exemplo, o prazer imediato por uma gratificação que vai levar mais tempo para se ter é pré-requisito do sucesso. Então, ter essa habilidade, Roger, é um pré-requisito para você ser bem-sucedido lá na frente. E aí, a exemplo disso que ele diz, uma pesquisa foi realizada na década de 60, com algumas crianças por volta dos 4 anos de idade. E a experiência foi a seguinte, toda criança ganhou lá um doce. E eles poderiam comer imediatamente, mas o pesquisador disse assim, olha, se vocês esperarem, eu vou sair da sala, e se vocês esperarem eu voltar, quem não abriu o doce e não comeu, vai ganhar mais doce depois. E claro que algumas crianças abriram e comeram e outras ficaram esperando. Isso significa o quê? Eles acompanharam o crescimento dessas crianças e o que se constatou foi, as crianças que abriram o doce e comeram, ao longo da adolescência e na fase adulta, se mostraram pessoas que tiveram baixo desempenho escolar, foram mal remuneradas nos seus trabalhos e apresentavam insatisfação com a vida que levavam. E, não coincidentemente, o oposto daquelas crianças que seguraram e esperaram e ganharam mais doces depois, se mostraram que tiveram um bom desempenho escolar, fizeram boas escolhas profissionais e estavam satisfeitos, felizes com as escolhas, com a vida que levavam. Ou seja, mãe, se o seu filho consegue esperar para abrir o doce, para comer, para ter o prazer e não aquele prazer instantâneo e momentâneo, significa que as chances dele ter um sucesso, ter uma vida feliz lá na frente é muito maior. Em outras palavras, o autocontrole também está relacionado à autoconfiança. Ele sabe, ele tem confiança que ele pode esperar, que valerá a pena, entende? A gratificação será essa, vai valer a pena. Então, o que nós precisamos fixar aqui é que se a mãe conseguir desenvolver no filho a capacidade da espera por uma gratificação maior do que o prazer imediato, ela estará assegurando e aumentando as chances desse filho, quando adulto, ser um adulto de sucesso, capaz de se relacionar com as pessoas e capaz de administrar as frustrações, por exemplo. Milene, então a gente entende que é importante agora, com o que você tem passado para nós, o filho saber esperar, e saber esperar também o que vai ganhar, um presente. Mas será que não é hoje, a gente não dá assim, as pessoas não dão, os pais não dão tudo para os filhos porque está muito mais fácil, está barato, vamos dizer assim? Eu não tenho dúvida disso, Roger. Se você parar para pensar, poucos anos atrás, os pais não davam tudo aos filhos. Não era tudo que o filho queria que ele ganhava.
E se é que ganhava, às vezes precisaria esperar datas especiais, como aniversário, como Natal. Então, não sei se a tua infância foi assim, a minha infância foi assim. Eu me recordo até de uma história, e não é nem presente, não foi minha infância, porque até os meus irmãos, meus pais dizem que quando eu cheguei na família as coisas já estavam melhor. Mas o seu marido, você já deve ter ouvido falar nessa história, você vai lembrar, ele gostava de Nescau, era mais ou menos isso. E ele nunca podia comprar porque assim, não tinha dinheiro, não sobrava. E aí não tinha que comprar, né? E aí um dia meu pai melhorou e acho que ele chegou no mercado e falou, posso pegar um Nescau? A mãe falou, pode, pegue 2. Nossa, pra ele foi um negócio assim, e ele tinha que esperar porque não tinha condição realmente. Então essa prova que realmente não tinha condição. Agora lá em casa tem Nescau, viu, Theo? Tem Nescau. Mas mesmo, Roger, que os pais tenham condições e os recursos sejam mais acessíveis, é importante ensinar essa habilidade para a criança. Porque como nós falamos, é isso que vai desenvolver nela a capacidade de lidar com frustrações, de torná-la socialmente mais apta, mais capaz de se relacionar, de atuar, entende? Então veja bem, eu já vi casos assim, por exemplo, perto de Páscoa. Hoje em dia, terminou o carnaval, já tem ovos de Páscoa no mercado. E aí, eu vi nenhuma, nem duas, várias vezes as mães comprando ovos de Páscoa e a criança sentar no mercado, abrir e comer. Qual é a graça disso? Ah, mas vai ficar com vontade. Então não leva essa criança no mercado. Ah, mas eu não tenho com quem deixar. Cria uma manobra ou converse, deixe claro, não. Você só vai ganhar no dia da Páscoa. O coelhinho só vem no dia da Páscoa. São duas coisas que eu me implico. Vou falar bem a verdade pra você. Lá em casa eu tento evitar. É esse negócio de, mas ele quer. Mas você é o adulto, né, Milene? A gente já falou, você é o adulto, é você que decide. Mas ele quer, é uma criança. Exatamente. Outra coisa, só porque eu falei que era duas, uma desculpa que dão, não, mas eu vou comprar porque senão vai ficar doente, vai dar febre. E eu nunca tive isso, não sei você se tem isso também, o que você acha disso? Então, tem pessoas que acreditam. Eu nunca presenciei, nunca vivenciei, nem eu quando era criança e nem com as minhas filhas. Mas há pessoas que acreditam. Eu não sei se existe alguma comprovação científica, né, alguma relação com isso. Agora, mas por que ele quer? Ok, ceda-lhe todos os desejos e você vai ter uma criança indomável. Entende? Então é importante o pai orquestrar e delimitar o que é importante, o que é relevante. E embora eu tenha dinheiro para comprar quantos ovos de Páscoa minha filha queira, eu não devo fazê-lo. Porque eu estou preocupada com a formação dessa criança. Eu quero que ela seja uma criança, adolescente que tenha essa confiança para, inclusive, lidar com frustrações. Ai, que vontade de comer aquele chocolate. Entende? Mas vai ter que esperar. Milene, agora como é que as mães podem ensinar o filho a aprender a esperar, a não focar só naquele prazer imediato? Bom, existem algumas ferramentas que elas podem aplicar e tudo isso vai ensinando ao filho. Por exemplo, ensine ele, pega lá um calendário e faz ele contar os dias. Quantos dias falta para aquele evento que ele quer tanto participar? Um outro exemplo, você pode definir horário para usar a internet, para jogar. Ele vai passar o dia na espera. E isso vai desenvolvendo essa habilidade também. Um outro exemplo, Roger, é não permitir que o filho abra no mercado o pacote de salgadinho, o chocolate, que tome alguma coisa, ser um caso extremo, uma necessidade. Mas o contrário, você quer esse salgadinho? Lá em casa você vai abrir, ou quando nós entrarmos no carro você vai abrir. Um outro exemplo também que é possível é deixar o filho fazer a escolha. Por exemplo, você quer um tênis. Hoje eu posso comprar esse tênis aqui, que não é o que você quer. Mas se você esperar 2, 3 meses, eu compro aquele que você quer. Deixar a criança escolher e manter essa escolha. Porque tem mãe que, você quer esse? Compra aquele que o filho quer e depois vai lá e compra aquele que ele também queria. Entende? E isso deseduca absurdamente. Então, os pais precisam ter esse cuidado, mas são formas bem práticas que podem ensinar o filho a ter esse autocontrole, mais uma vez, para que ele tenha a capacidade de gerir frustrações e ser um adulto confiante e feliz. Milene, quinta e última dica para ajudar a mãe a ajudar o filho a desenvolver a autoconfiança. Crie shows na sua casa. Pequenos shows. Lembra que nós falamos, Roger, que um dos maiores medos das pessoas é falar em público.
Então, quando você cria um ambiente seguro para que a criança apresente e desenvolva algumas habilidades, ou que ela acha que ela é capaz, ou que ela queira ser capaz, isso vai gerando aos poucos doses de confiança para que ela consiga, então, sempre, até que ela domine aquela técnica ou aquela atividade, por exemplo. Pode ser qualquer coisa, tocar um violão, fazer mímica, cantar. E aí é importante que você vai gerando esse ambiente e a criança vai criando autoafirmação. Eu fui, eu fiz. Eu apresentei e fui aplaudida, fui elogiado. Isso é gostoso. Isso vai alimentando a questão da confiança e a criança vai cada vez mais se arriscando. No primeiro show ela dançou, agora ela quer cantar e assim por diante. E dá para Bom, primeiro começa lá na casa, vamos dizer que seja o pai e a mãe. Depois dá para convidar o vô e a avó, porque o vô e a avó vão se babar tudo, vão aplaudir, né? E vai gerando a confiança na criança, né? Ótima dica. E, por exemplo, só que não pode ser feito de qualquer jeito, Roger. Nesse momento é importante não estar com o celular na mão. Mas eu quero filmar. Olha, mãe, nessa hora o mais importante do que postar é você registrar na sua memória, porque o que conta aqui é o filho. É ele que tem que registrar esse ambiente seguro, esse arriscar que ele está se expondo na memória dele. Então esquece o celular, desliga a televisão, cria o ambiente, vai ser tal dia, tal horário, vai ser o nosso show. E aí é um show, afinal de contas, você tem que dar ênfase. Senhoras e senhores, nesse momento eu quero chamar o Theo, com vocês o Theo que vai tocar violão. E aí recebe ele, assiste, não de corpo presente, mas a mente, o olhar estar presente ali. Quando terminar, pode ter sido uma tragédia, mas você vai elogiar, você vai aplaudir, vai incentivar ele por ele ter tido coragem. Milene, mas e se meu filho, ainda assim, mesmo incentivando, ele não quer, a timidez ainda é grande? Monte o show, apresenta você. Depois apresenta o esposo, apresenta o irmão. Até porque eles copiam muito o que a gente faz, né, Milene? Muito, demais, isso funciona muito. E até que ele vai se sentir seguro para então participar do show e apresentar. Agora, cuidado, pode ser que a criança goste tanto disso, porque o ego vai estar massageado e ele queira fazer toda hora. Aí é importante os pais porem o pé no freio dessa criança e explicar que não é assim, que existe momento adequado, existe horário adequado, senão é aquela criança inconveniente, Roger, que acha que o mundo existe para prestar atenção nela. E existe. Então os pais precisam dizer, não, hoje não é a hora, não é momento, quando for, todos nós vamos parar e te assistir. Por quê? Porque há momento. Em que isso vai ajudar a criança, Roger? Quando ela for enfrentar uma entrevista de emprego, quando ela for apresentar o trabalho acadêmico. Então isso vai desenvolver, por quê? Porque ela se arriscou num ambiente seguro primeiramente, e ela vai estar mais forte, mais segura para se expor lá fora. Essas foram então 5 dicas, 5 estratégias, mas é importante a gente ressaltar que existem várias outras, né, Milene? Para lá de 30. 30 estratégias que as mães podem utilizar. A gente vai falar isso em outro momento, em outro local também, né, Milene? Sim, em outras oportunidades. Mas vamos dar um bônusinho para as mães que estão aqui conosco até esse momento. É só exemplos, eu não vou entrar em cada uma delas. Mas, por exemplo, quando os pais questionam que os filhos estão assistindo na TV, questiona a TV, questiona o youtuber. Nossa, mas que estranho isso. Será que é assim mesmo? Ele vai entender o que ele pode questionar, que não é errado. Então, isso gera também confiança. Um outro exemplo é encorajar o filho a errar, mas desde que ele tente. Tente, filho, ninguém vai brigar. Pode errar, não tem problema. Aí ele vai também se arriscando, gerando a confiança. Mais um exemplo ainda é deixar a criança se olhar no espelho e conversar com ela mesma. A minha mãe fala que eu era campeã nisso. Cadê a Milene? Eu sempre conversava com o espelho e eu me lembro disso. Eu conversava, eu cantava em frente ao espelho. Isso também desenvolve confiança. E falar sozinho dá para deixar a criança também? É uma dica? Deve deixar a criança conversar. Ela não tem problema psicológico, não precisa levar num psicólogo. Na verdade, isso é indício de um desenvolvimento saudável. Isso faz parte também. Então, são algumas das estratégias. Esses, então, são alguns exemplos, além daqueles que a Milene já aprofundou aqui. Importante ressaltar, para a gente finalizar, né, Milene, que você, mãe, tem que ajudar o seu filho a desenvolver a autoconfiança. Exatamente. Não espero que isso aconteça naturalmente. Você pode ajudar.
Esse foi mais um episódio do podcast MR21, que volta na semana que vem. Aqui você sabe, falamos sobre educação de filho baseada em princípios e valores para ajudar você, mãe, a transformar o comportamento do seu filho para que ele seja ético, responsável e autônomo. Forte abraço, tchau, tchau. Um abraço, até o próximo.